Apesar do Powell ter falado com todas as letras, ele falou assim, não enxergamos corte de taxa de juros neste ano. As bolsas americanas estão subindo. Então, assim, o que explica isso, né? Porque até a gente tem uma recomendação aqui, depois a gente revela para a Bolsa Americana, mas parece que o investidor gostou, o investidor de bolsa. Foi isso, né? Assim, no primeiro, é o que ele tá falando, saiu ontem o comunicado, na quarta. Quando saiu o comunicado, o pessoal, vamos comprar. Aí ele começou a falar, vamos vender, tanto que ontem acabou com queda de 1,5, todos os índices, né? Então, porque no final do dia, parece que a comunicação que ele teve na entrevista deixou margem para, tipo assim, putz, esse cara, ele parecia que ele estava com a gente, mas não está mais. Então, o pessoal saiu vendendo. Hoje, você vê, tem um rebote, por assim dizer, mas eu fico incomodado. A gente está falando aqui todas as vezes nas nossas reuniões, o SP500, né, que é o índice lá da Bolsa Americana, ele não sai desses 4 mil pontos. É impressionante. Ele está subindo 1,5, está lá nos 4 mil. Agora até deu uma quedinha, tá? Acho que subindo 1%. Para mim ainda, nesse nível de preço, eu, Enzo, falando aqui, eu não fico tão confortável com Bolsa Americana. A gente tem visto a Bolsa ficar nesses 3.800, 4.200 pontos desde outubro, setembro do ano passado e não sai. Quando você olha múltiplo de Bolsa hoje, está rolando a 18 vezes lucro. Não é um múltiplo barato. Também não é um múltiplo estrondoso. Se você pegar lá Folha.com, esse múltiplo foi muito maior. Se pegar na pandemia, esse múltiplo bateu 30 vezes. Mas historicamente está acima da média. A média da Bolsa Americana é rodar ali na 15 vezes lucro, 16 vezes lucro. E como é que a gente pode ver se vale a pena comprar ou não? A gente tem uma métrica, né? A gente tem o preço-lucro, você tem o inverso do preço-lucro. Então, em vez de você fazer o P sobre o L, você faz o lucro sobre o preço, que no mercado a gente chama do earnings yield, que nada mais é que é o rendimento que você teria lá via lucros, né? As pessoas normalmente escutam dividend yield, que é o rendimento via dividendos, mas você tem esse earnings yield para você tentar... Quer dizer, eu coloco 100, se o earnings yield é de 5% ao ano... Você tem uns 5% de retorno via o lucro, né? Via lucro. Então, se você for pegar esse múltiplo de 18, vai dar um earnings yield de 5,5%. Mas a taxa básica está 5%. Então, quer dizer que você está assumindo o risco de equity, de ações, você está ganhando meio ponto percentual a mais do que está pagando a renda fixa. Para mim, me parece muito caro, dado que você tem garantido 5% na renda fixa de curto prazo lá nos Estados Unidos. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ter um ajuste. Historicamente, né, desde os anos 2000, essa média está rodando essa diferença, né, do earnings yield menos o 10 anos, roda ali na casa de 2%, 2,5%. Então, para você ter um ajuste desse meio ponto percentual ir para 2,5%, significa das duas uma. Ou a taxa de juros vai ter que cair pela metade do nível atual. O que parece que não vai acontecer. Mantendo o preço de lucro, o que pra gente parece meio improvável, né? O mercado está precificando uma queda de 1 ponto percentual, mas eu, sinceramente, eu acho que é demais. Ou você vai ter que ter uma reprecificação das ações. Então, se essas ações estão rodando hoje a 5,5%, ele vai ter que ir para 16 vezes, 15 vezes, para ele estar rodando ali a 7%. Aí você pegar com esses 5% da renda fixa, fica mais palatável você comprar ações do que renda fixa. Então, na minha visão, hoje, Bolsa Americana, eu não tenho essa atratividade toda. Talvez um curto prazo, focando nesses ranges, né, nesses intervalos, mas para você comprar e ficar confortável, não tenho essa garantia hoje. E outra coisa, né? Por exemplo, livro-texto. Se o livro-texto está certo, está subindo juros, tem que entrar em recessão. Mas qual livro-texto? Porque falaram que os livros-textos de economia vão ter que ser escritos essa semana. Vai ter que ser superado, né? É impressionante. A ciência tem que ser... Existe negacionismo de ciência econômica também, né? A cloroquina econômica. A cloroquina econômica. Terraplanismo econômico. Exato. É o que está sendo propagado. Mas assim, tem que entrar em recessão. Tem que entrar. Ainda que breve... Explica melhor. Por quê? Vamos falar. O Banco Central, ele está subindo juros por quê? Para controlar a inflação. Como é que isso vai se transferir para controle de inflação, subir juros? Gerar desemprego, gente. Ele vai querer gerar desemprego. Ele quer mexer no mercado de trabalho para que haja descompressão de demanda. Existem outras maneiras que ele consegue atingir isso, mas esse é o grosso. Como é que você controla a inflação? Desemprego. Então ele vai subir juros, daí o empresário vai deixar de investir em produção, vai começar a colocar o dinheiro dele em outros investimentos que estão rendendo esses juros, consequentemente vai gerar demissões, e daí essas demissões vai resultar em decréscimo de renda real da população e vai descompressionar a inflação. Então isso, consequentemente, vai levar a uma recessão.
Então, em grosso modo, esse processo de aperto monetário precisa desaguar em uma recessão. Isso está no preço hoje? Eu não vejo que esteja tão no preço assim. E esse lucro que você mencionou vai ter que mudar. Exato. Porque se tem uma recessão, os lucros têm que ser revisados para baixo. Isso implica uma revisão de múltiplo também. Consequentemente, quedas adicionais para a bolsa. Por que não aconteceu? Porque existe essa euforia e esse otimismo pensando no soft landing, né? Que ele vai conseguir um soft landing. Eu acredito em soft landing? Não acredito. O que é um soft landing? Ele conseguir subir os juros sem necessariamente jogar a economia para uma recessão. Ele vai controlar a inflação sem jogar... dá para contar em uma mão quantas vezes ele conseguiu fazer isso nos últimos 100 anos. 100 anos, você consegue contar em uma mão as vezes que o Federal Reserve, por melhor que ele seja e super poderoso, etc., conseguiu fazer esse tão sonhado soft landing. Consequentemente, precisaria de uma recessão e... logo, teremos uma revisão dos lucros corporativos das empresas americanas que vai proporcionar novas quedas na bolsa. Então, de fato, momento para comprar não acho que seja. Vai haver um momento, haverá um momento, sim, para comprar, mas não parece ser agora, não com esse prêmio em termos reais que ele está oferecendo. Bolsa americana hoje, né?